Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor e engrandecer, porque nós sabemos que o Rei está voltando. Vamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esteja operando na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Espírito Santo esteja atuando na sua casa, irmãos, que o Senhor esteja te dando sabedoria nesses dias tão difíceis, nesses momentos em que o país atravessa por um vale de sombras, e quando nós estamos atravessando um vale de sombras, a nossa tendência é ter medo. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos num texto que está lá em 2 Crônicas, aliás, em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 12, onde a palavra do Senhor diz assim: em seguida, Eleazar, filho de Dodô, um dos 3 principais guerreiros do rei Davi, ele esteve com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Queridos, eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que é que você faz quando você tem medo? Você já parou para pensar? Cada um de nós, quando estamos com medo, nós reagimos de uma forma diferente. Tem gente que quando tem medo ri, tem gente que quando tem medo desmaia, tem gente que quando tem medo trava,
Tem gente que quando tem medo chora, tem gente que quando tem medo descabela, grita, se apavora, enfim, cada um reage de uma forma diferente quando tem medo. Mas eu acho que a maior tendência que quando uma pessoa está com medo é a pessoa fugir. Toda pessoa que tem medo, ela tem a tendência de fugir, irmãos. E isso cria um problema muito sério para a gente, porque toda vez que a gente acaba adquirindo esse hábito de fugir, tudo aquilo que possa nos provocar medo, tudo aquilo que possa nos provocar algum perigo, provocar algum temor na nossa vida, nós temos essa tendência de abandonar, de fugir. Se a gente for ver a história de Pedro, quando Jesus Cristo foi preso, a primeira coisa que os discípulos e Pedro fez foi fugir, foi abandonar Jesus. Se a gente vê a história do profeta Elias, um homem que teve experiências grandiosas com Deus, mas no momento em que a rainha Jezabel pediu a sua cabeça, decretou a sua morte, a tendência um dos maiores profetas da Bíblia foi fugir por medo. Então muitas situações na nossa vida até não são tão perigosas assim, ou não deveriam provocar tanto medo na gente, mas a gente já se apavora com as possibilidades que aparecem na nossa vida. A gente acaba travando por medo de falhar, por medo de errar, por medo de ser rejeitado, por medo de ser por medo, a gente acaba deprimindo, a gente acaba travando. Às vezes uma pessoa estuda inglês, aprende sobre o inglês, mas quando ela viaja para um país distante, ela viaja para o exterior, chega lá no exterior, tem gente que trava, não consegue falar. Ele sabia falar aqui no Brasil, mas quando ele chega lá fora, ele não consegue falar porque ele trava o medo de errar, o medo de ser criticado. A pessoa não consegue falar. As pessoas que se dão melhor nesse assunto, por exemplo, as pessoas que são mais desinibidas, as pessoas, entre aspas, cara de pau, né? As pessoas vão falando sem medo de errar e elas se dão melhor na vida. Tem um jogador de futebol que diz que quando ele foi jogar no time da França, em menos de uma semana os filhos dele já estavam falando francês. Por quê? Porque a criança, ela não tem medo de crítica, a criança, ela não tem medo de errar, e por isso elas se dão melhor, por isso elas aprendem mais. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quais eram os medos que você enfrentava na sua infância? Você lembra de alguma situação difícil que você conviveu, que convive até hoje? Tem gente que tem medo de mariposa, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de fogos de artifício, tem gente que tem medo de escuro. A minha avó, por exemplo, ela tinha medo de trovões e relâmpagos. Quando o tempo fechava, ela já abandonava a casa dela, ia para a casa de algum parente, porque ela tinha medo. A gente convive com medo desde a infância, irmãos. A gente arrasta esses medos por toda a nossa vida, a gente foge dos nossos medos. Na história aqui, o povo de Israel, ele tinha muito medo dos povos vizinhos. Israel muitas vezes sofreu com os povos vizinhos. Israel tinha pavor, tinha problemas, tinha dificuldade com seus vizinhos. Algumas vezes o povo de Israel sofreu com os amalequitas, outras vezes o povo de Israel sofreu com o povo da Síria. Aliás, o povo da Síria foi um dos responsáveis por ter causado aquela destruição em Jerusalém. Mas se a gente for ver toda a história
do Antigo Testamento, especialmente na história dos reis, o povo de Israel sempre sofreu com os seus vizinhos, sempre temeu seus vizinhos. Mas o povo que mais infernizou o povo de Israel foram os filisteus. Já eram os filisteus desde a época de Sansão. Foram com os filisteus que Davi lutou ali contra o gigante Golias. E todas as vezes que os filisteus vinham contra o povo de Israel, em quase todas as lutas, o povo filisteu, eles dominavam o povo de Israel. A Bíblia menciona algumas situações em que o povo de Israel pagava tributos. O povo de Israel era vassalo, era dependente dos filisteus, porque os filisteus vinham e destruíam tudo que tinha em Israel. Então o povo de Israel não tinha direito nessa época aqui de ter uma ferramenta de agricultura, por exemplo. Nada de ferro, nada que pudesse transformar em uma arma. Depois eles liberaram as ferramentas agrícolas, mas o povo de Israel, eles não podiam fabricar ferramentas. Aliás, eles não podiam nem amolar essas ferramentas. Toda vez nessa época que o povo de Israel precisava amolar uma enxada, amolar um arado, eles precisavam procurar uma oficina dos filisteus. Para lá os filisteus fazerem uma pesquisa se aquele israelita podia portar aquela ferramenta, se aquela ferramenta não poderia transformar numa arma. Era como se hoje fazer um exame se a pessoa pode portar uma arma, se ele não vai causar problema, se ele não tem transtorno psicológico, se ele não pode usar essa arma contra o povo filisteu. Era mais ou menos assim. Então todas as vezes que o povo de Israel via os filisteus, eles tinham medo. Mais ou menos quando a gente estudava na escola, tinha aquele garotão lá que era o briguento, era o mais valente. E eu mesmo sofri muito com isso. Tinha medo, passava longe daquele garoto. Mas hoje a história que eu quero falar é a história de um personagem de Israel que está lá no livro de primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Onde o primeiro livro das Crônicas ali, ele traz um resumo do rei Davi. Ele menciona algumas coisas ali do início de como o rei Davi foi estabelecendo o seu reino em Israel. Ele fala sobre as conquistas em Jerusalém e por fim ele fala de alguns guerreiros e menciona o nome de 3 principais guerreiros do rei Davi. E um desses 3 principais guerreiros do rei Davi, que ele menciona aqui, é o guerreiro Eleazar. No versículo 13, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 13, diz: Eleazar estava com Davi na plantação de cevada em Paz-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas de Israel fugiram dos filisteus, mas Eleazar e seu grupo, se mantiveram em posição no meio da plantação, e eles defenderam e feriram os filisteus, e a Bíblia diz que o Senhor lhes deu uma grande vitória. Eleazar aqui, irmãos, é destacado nesse texto em um momento especial da vida do rei Davi e do povo de Israel. Quando eles foram atacados pelos filisteus, o que o povo de Israel fez aqui? O povo de Israel fugiu. Por que eles fugiram? Porque eles tiveram medo dos filisteus. Então, irmãos, quando eles viram o exército dos filisteus, a Bíblia diz que todos eles saíram correndo. E essa é a reação mais natural para uma pessoa que está com medo. A reação mais natural é sair correndo. Se você vê um cachorro bravo partir em sua direção, o que você vai fazer? Sair correndo. Se você estiver atravessando um pasto tranquilamente, de repente um touro bravo começa a correr em sua direção, o que você vai fazer? Você vai fugir. Essa é a tendência natural do ser humano. Aliás,
é a tendência natural de qualquer animal. Quando ele sentir medo, a tendência natural é fugir. Mas Eleazar não saiu correndo. Nós vemos no texto aqui que Eleazar não fugiu. Pelo contrário, Eleazar ficou parado. Eleazar ficou em sentido. A Bíblia diz em outras versões que ele ficou em sentido de posição militar. O que é isso? Ficar atento. Ficar em posição para a batalha. Eleazar ficou parado, ele e somente o seu grupo de soldados. E eles enfrentaram todo o exército dos filisteus. E se a gente der uma olhada, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10, que fala do mesmo episódio aqui, a Bíblia diz que Eleazar lutou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. A espada ficou colada, de tão dura que foi a batalha. E ele permaneceu ali. E a Bíblia diz que o Senhor lhe deu uma grande vitória. O que é que esse texto fala para mim e para você nessa noite? O que é que Deus está querendo falar para mim e para você nessa noite? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. Você já teve algum dia difícil na sua vida? Você já teve que enfrentar alguma batalha difícil na sua vida? Na nossa vida tem dias, irmãos, que passa tranquilo, mas tem dia que a gente não vê a hora do dia acabar. Tem momentos na nossa vida que a situação flui tranquilamente. Está todo mundo trabalhando, está tudo em paz, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, está tudo tranquilo. Mas há momentos na nossa vida em que a gente vai parar no fundo do poço. Há momentos na nossa vida em que a gente desanima, que a gente se deprime, que a gente se desespera. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, queridos, não importa se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão muito difíceis para você. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Deus está dizendo: eu posso operar os milagres na sua vida. Sou eu que luto as suas batalhas com você. O que a gente aprende aqui, irmãos, é que as vitórias na nossa vida dependem também do nosso esforço. Eleazar não sentou no meio do campo de cevada e disse assim: Deus vai me dar a vitória, eu não preciso fazer mais nada. Foi isso que aconteceu aqui no texto, irmãos? Não. A história diz que Eleazar lutou. Eleazar enfrentou uma batalha dura. Talvez tenha sido a maior batalha que Eleazar tenha enfrentado. Aliás, na Bíblia, nós não encontramos uma batalha tão difícil em que o soldado tenha que ficado com a espada colado na sua mão, de tão dura que foi essa batalha, de tão intensa. Irmãos, tem gente que fala assim: eu não preciso ir no médico, porque Deus vai me curar. Tem gente que não vai no médico. Eu estava vendo uma história dos furacões lá nos Estados Unidos. E o sistema climatológico ali, eles dão a previsão de que o furacão virá com uma velocidade de mais de 200 km por hora. E tem gente que não faz nada na sua casa. As pessoas costumam colocar tapumes ali nas portas, nas janelas, para protegerem ali contra detritos, o vento, enfim. Tem gente que fala assim: não, Deus vai cuidar da minha casa, vai proteger a minha casa. E Deus protege pela misericórdia dele. Mas o que Deus está dizendo nesse texto para mim e para você? O que nós aprendemos aqui nesse texto? Eleazar não ficou parado. Eleazar lutou.
que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ficar em estado, em posição de luta. E qual é a luta do crente? Como é que o crente luta? O crente luta orando e colocando as suas fraquezas na mão do Senhor. Queridos, se nós vamos prestar algum curso, algum concurso, se nós vamos prestar alguma prova, um vestibular, o que nós temos que fazer? A gente não precisa estudar? Nós precisamos estudar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar estratégias. Se a gente for ver no livro do Gênesis, capítulo 30, quando Jacó, ele foi trabalhar ali pro Labão, Jacó, ele desenvolveu estratégias. Jacó, ele não ficou esperando os animais ali se procriarem ali, crescerem, enfim. A Bíblia diz que ele pegou umas varas ali, eu não sei qual é o fundo científico que tem aquilo lá, mas ele buscou estratégias. Ele não ficou parado para que o seu rebanho crescesse. Mas o que nós vemos no texto aqui, irmãos, voltando para o texto, Eleazar enfrentou a batalha. A batalha não foi fácil, a batalha foi dura. Irmãos, o povo de Israel, quando viu os inimigos, a história diz que eles fugiram. Eu tenho certeza aqui que naquele momento, quando Eleazar viu todo aquele povo fugindo, eu creio que Eleazar também pensou: eu vou fugir junto com esse povo, eu não vou ficar aqui. Mas o temor ao Senhor, ele foi maior. O amor a Deus, ele foi maior. A confiança naquilo que Deus pode fazer na minha e na vida de Eleazar foi muito maior. Na minha e na sua vida. Deus pode fazer muito maior do que aquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos. Por mais que o nosso raciocínio diz assim: não vai dar certo, vocês não vão aguentarem, vocês não vão conseguirem. A nossa fé diz assim: filho, você pode, faça a sua parte, que eu te ajudarei. E foi exatamente isso que Deus fez com Eleazar, e foi exatamente isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus deu uma grande vitória, queridos. Deus deu um grande livramento para aquele povo. E é isso que Deus pode fazer comigo e com a sua vida. Deus pode fazer comigo e com você também. Deus pode nos dar uma grande vitória no meio das grandes batalhas, queridos. Às vezes, irmãos, a gente sente que os nossos esforços não dão resultado. Às vezes a gente sente que a vontade é desistir porque a batalha é muito dura. Talvez você esteja com sua espada na sua mão, lutando contra os problemas da sua vida. Você está vendo ali sua mão sangrando como Eleazar, porque você já não tem mais força para continuar segurando sua espada. Irmãos, a luta não é fácil. Você já teve bolhas na sua mão, bolhas de sangue? Eu já trabalhei quebrando pedra com a marreta, fazendo britas. E teve um momento que o cabo da marreta quebrava de madeira, e eu mandei colocar um cabo de ferro. E quando a gente começava a quebrar ali, a nossa mão, a minha mão, criava bolhas. E naquele momento, a nossa vontade, a minha vontade ali, era desistir, era parar. Não dá mais, chega. Mas a história nos diz que Eleazar continuou a batalha. E aquele sangue secou, e ele continuou a batalha.
E o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui nessa noite? Deus está dizendo, irmãos, para mim e para você, filhos, eu sei que vocês vivem num mundo de pecado. Deus sabe. Deus sabe que as coisas não são fáceis para mim e para você aqui neste mundo. Que o inimigo é cruel, e por mais que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, parece que é aí que o inimigo vem com mais força. Ah, queridos, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que nós aprendemos nesse texto. Deus está dizendo, eu vou proteger você. Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai cuidar, Ele vai nos dar forças. Quando você não tiver mais forças, que nós aprendemos nesse texto, é Deus que vai nos sustentar. Quando você estiver prestes a cair, quando você achar que os seus esforços estão acabando, Deus está dizendo, sou eu que vou fortalecer as suas estruturas. Deus está dizendo, sou eu que vou te dar a vitória. Se eu começar a chamar você aqui nessa noite para você dar algum depoimento de quantas vezes Deus já te deu a vitória no meio de lutas que você achava que seria impossível de você vencer, eu tenho certeza que você diria hoje, você iria lembrar e você iria dar vários depoimentos de lutas que Deus já batalhou por sua causa. Na história aqui, irmãos, quando todos fugiram, Eleazar ficou no campo. A batalha foi dura, mas o Senhor lhes deu a vitória. Qual é a vitória que você precisa nessa noite, querido? Qual é a batalha que você está passando? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que você está enfrentando? Eu gostaria de te convidar nessa noite a você colocar todas as suas guerras, todas as suas batalhas, todas as suas preocupações, todas as suas dificuldades na mão do Senhor. Eu te convido a você confiar mais no Senhor, porque Ele conhece as soluções que talvez eu e você não conhecem. O Senhor abre portas onde não existem portas. O Senhor acha lugares, acha circunstâncias. O Senhor tem seus meios de conseguir, de realizar coisas na nossa vida que nós não conseguimos enxergar. Coloca os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas batalhas na mão do Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Como diz o versículo, e o mais Ele fará. Entregar os teus caminhos, entregar os teus problemas, entregar as tuas dificuldades, entregar os teus anseios, as ansiedades, os problemas. Entregue tudo nas mãos do Senhor e confia nele, espera nele, tenha confiança, tenha certeza, como diz o versículo, e o mais Ele fará. O mais o Senhor fará na tua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Querido Deus, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom ouvir a Tua voz, como é bom, Senhor, sentir o Senhor falando conosco. Mas hoje, Senhor, a Tua palavra diz que as batalhas são Tuas. Nós entramos no campo de batalha, mas é o Senhor que nos dá a vitória.
Alguns de nós temos desafios tão grandes pela nossa frente. Alguns de nós olham para frente e não sabem mais o que fazer. O país vive um momento difícil, o país vive momentos de crise. Há muita gente desempregada, muita gente passando dificuldades, muitas empresas com problemas financeiros. Mas também há muitas crises nos lares, nas famílias. Há crises conjugais, pessoas se separando, filhos convivendo com intrigas com os pais, abandonando os caminhos corretos e indo para o caminho das drogas, das bebidas. Ah, Deus, por isso hoje nós viemos aqui nessa noite para colocar as nossas vidas, colocar os nossos problemas, colocar a nossa família, colocar nossas ansiedades, colocar nossas guerras, nossas batalhas nas Tuas mãos. Queremos Te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças, para que a gente possa ter fôlego para continuar essa batalha. Ah, Deus, nessa noite nós Te pedimos que o Senhor visite cada lar, cada pessoa, cada casal, cada família que esteja necessitando, Senhor, de ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa colocar a confiança e a esperança que talvez muita gente tenha perdido, mas que nessa noite, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor visite e que o Senhor traga as vitórias que cada um de nós necessitamos. É o que nós Te pedimos. E desde já Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém, Senhor. Irmãos, queremos dar um aviso, dizer que a igreja está aberta todos os dias. Se você quiser vir aqui orar, as portas estão abertas para receber as doações, se por um acaso você tiver para fazer. Queremos dizer para você que a igreja está viva, que a igreja está orando pelas suas dificuldades, pelas suas batalhas. Queremos dizer para você que é um momento, é um vale de sombras que o país, o povo brasileiro está passando, aliás, o povo do mundo está passando, de todo o mundo. Mas nós temos a certeza, nós temos a confiança de um Deus que está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, continue conosco, continue acessando o canal, continue curtindo, continue assistindo e continue perseverando na fé, tendo a confiança, a certeza de que Jesus Cristo te dará a vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.